Quantas pessoas hoje vivem nesta condição? São milhares de pessoas pelo mundo e todas elas procuram uma saída para isso, uma cura. Mas a procura delas nunca vai ter fim enquanto elas insistirem em procurarem preencher esse vazio em coisas terrenas, efêmeras e passageiras, que não trazem sentido algum para a vida, não acabam com o peso da solidão. Essa angústia tomou conta da alma, da vida dessa pessoa, de tal forma que ela, para tentar se sentir viva, ela procura outras coisas das quais ela vai tentar preencher esse vazio. Mas esse vazio que está em sua existência, no âmago de sua vida, no seu ser, não é preenchido por essas coisas em tempo algum. Nunca. Ninguém nunca conseguiu fazer isso em tempo algum. Então, as pessoas, elas estão tentando disfarçar esse vazio com outras coisas. E isso pode funcionar durante algum tempo, alguns instantes, mas depois que ela cai em si, depois que aquele tempo ali passa, ela cai em si e cai na real novamente, de que continua vazia. O interior dela não mudou, pelo contrário, continuou ali, camuflado, disfarçado por aquelas tentativas que ela fez de tentar preencher o seu vazio com outras coisas. Existem muitas pessoas hoje vivendo assim, pessoal. É uma realidade. Essa realidade pode mudar sim. E pode mudar através de Deus e de Cristo Jesus. Porque quando toda a plenitude de Deus e ao mesmo tempo toda a plenitude do Senhor Jesus tomar conta da vida da pessoa, preencher mesmo o vazio totalmente, essa pessoa vai sentir de fato o que é a verdadeira vida. Sem solidão alguma, sem angústia, sem aflição de espírito, sem ansiedade. Porque quando o próprio Deus e Cristo Jesus preenche a vida da pessoa, ela passa a ter uma nova vida, uma nova perspectiva de vida e futuro, uma segurança inabalável, uma fé, um propósito, algo que só pode ser alcançado através de Deus. O vazio que a pessoa tem só pode ser preenchido por toda a plenitude de Deus. Isso é um fato real. Muitas pessoas podem testemunhar isso, porque elas vão falar da experiência própria, porque elas que durante muito tempo também eram vazias e precisavam preencher esse vazio, conseguiram preencher esse vazio apenas em Cristo Jesus. Cristo Jesus é a resposta definitiva para preencher o vazio que existe no ser humano. Então, muitas pessoas têm essa crise existencial. Elas se sentem vazias, sem sentido na vida. Muitas delas, infelizmente, tentam, muitas vezes preencher esse vazio com muitas coisas, usando isso como fuga, como subterfúgio. Mas nada disso faz sentido algum. Então, nós devemos entender isso, pessoal, porque a fuga funciona para alguém como um desafogo ou alívio. É como um subterfúgio que uma pessoa usa para tentar preencher
a dificuldade do seu vazio, para que assim possa, por alguns momentos, se sentir viva ou vivo. Enfim, então, as pessoas tentam se sentir vivas, mas elas não conseguem. Isso só dura alguns instantes. Naquele momento que ela está usando algo como subterfúgio, como uma fuga para tentar se sentir viva. Muitas pessoas vivem nessa condição. Mas eu tenho que falar a verdade para essas pessoas. Elas vão encontrar em Cristo Jesus a fonte de água viva, que será nelas uma fonte a jorrar para a vida eterna. Vai saciar a sede completamente, vai preencher o vazio totalmente. Então, essa é a melhor coisa. Essa pessoa que disse essa frase aqui que eu estou segurando, o que ele fazia? Está escrito aí, ó. Eu vivia bêbado. Era assim que ele procurava preencher o seu vazio. Bebendo, na bebedice. Só que não funcionou. Para ele não funcionou e não funciona para ninguém. Essa é a realidade. Então, as pessoas têm que entender isso de uma vez por todas, para que assim elas possam encontrar em Cristo Jesus a viva esperança que elas precisam, a alegria da salvação, a nova vida, o Espírito da verdade na vida delas. Elas vão encontrar isso em Cristo Jesus e em mais ninguém. Então não fique perdendo seu tempo por aí. Olhe agora para o Senhor Jesus. Creia nele, se arrependa, se converta, creia nele, que ele vai mudar o seu interior de dentro para fora. De forma que o seu corpo, alma e espírito vão ser transformados. E você vai ter uma nova maneira de pensar, de falar e de agir. Sim, porque você vai ter em si a convicção de que a plenitude de Cristo Jesus para você é suficiente. A graça dele é suficiente para você. Você não precisa de outra coisa mais. Então, essa é a resposta hoje para essas pessoas. E eu sei que muitas pessoas hoje estão procurando isso. Mas estão procurando nos lugares errados. O lugar certo é Cristo Jesus. Você pode tentar se enganar com muitas coisas por aí, mas você só vai conseguir preencher o seu vazio em Cristo Jesus. É nele que você vai se encontrar de forma definitiva. Isso é algo bom. Então, ninguém pode ter dúvida disso, em tempo algum. E sim, certeza e convicção. E a certeza e convicção é para você acreditar, é para você crer, que assim acontecerá. Então, cada pessoa agora pode e deve procurar Cristo Jesus. Ele está disposto a ajudar as pessoas dessa forma, a preencher o vazio, para que a pessoa nunca mais se sinta sozinha no mundo, isolada, nunca mais se sinta perdida, porque aquele que um dia estava perdido foi achado, aquele que estava morto reviveu. Quem fez isso? O próprio Cristo Jesus. Essa é a realidade que eu estou falando para você claramente. E o que eu estou falando é de fácil compreensão, para você entender na hora que você tem que fazer isso, por si mesmo, para que assim, em você, exista a plenitude de Cristo. Assim você vai sentir essa mudança definitiva, permanente. A paz permanente vai estar em sua vida. Você será justificado e terá paz com Deus. Você vai se reconciliar com Deus através de Cristo Jesus. Quem já fez isso hoje é prova viva. Fala por experiência própria daquilo que
que o próprio Senhor Jesus fez na vida deles. Então, toda a plenitude de Deus, a sublimidade do conhecimento de Cristo é algo fundamental e decisivo para que você possa estar vivo em Cristo Jesus. Vivo mesmo, de fato e verdade, literalmente falando. Então, até mesmo espiritualmente falando, vai acontecer. Então, é isso que eu queria falar. Mas agora eu vou ler aqui alguns textos que vão te ajudar a encontrar a resposta para você preencher o seu vazio. Que precisa ser preenchido, sim, por toda a plenitude de Deus e também de Cristo Jesus. Então eu vou ler aqui alguns textos. E o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Jó. Jó, capítulo 20, versículo 5. Está escrito assim, ó. O júbilo dos perversos é breve. Sim, pessoal, os perversos, eles têm júbilo. Eles conseguem se jubilar. Mas esse júbilo é breve, é passageiro, é efêmero. Depois que esse júbilo passar, eles vão sentir novamente, cada um desses perversos vai sentir novamente o vazio que eles têm, que não foi preenchido. Não é preenchido por um júbilo breve. O júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Então, não dá para preencher o vazio com uma alegria momentânea. Não dá. É impossível. Você vai sentir ela por alguns momentos, mas depois aquilo passa e o vazio toma conta de novo de você. E você sente esse peso angustiante em sua vida. É hora de botar um fim definitivo nisso. O júbilo dos perversos é breve e a alegria dos ímpios momentânea. Então, se você quer acabar com essas coisas breves e momentâneas em sua vida, largue tudo isso e comece a viver em Cristo Jesus. Que aí sim você terá alegria e júbilo permanentes em sua vida. Com certeza. Essa é a confiança que você tem que ter em Cristo Jesus. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui. Está no livro dos Salmos, Salmos 4. Salmos 4, versículo 7. Salmos 4, versículo 7. Olha o que está escrito, ó. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, muitas pessoas hoje procuram preencher o vazio com fartura de cereal e de vinho. Isso funciona brevemente, é momentâneo. Mas, ele diz aqui, ó, mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Então, a alegria que Deus colocou no coração desse homem aqui é permanente, é eterna, faz nele moradia. O coração dele sente essa alegria todo dia, sem impedimento algum. Ela supera em muito a alegria dos outros, das outras pessoas, quando eles há fartura de cereal e de vinho. Porque a alegria que está no coração dele é eterna, não é passageira, é eterna. Ele sentiu isso em sua vida e está falando por experiência própria. É verdade. E isso pode acontecer com você também. Quando você tiver essa alegria que o próprio Deus coloca no seu coração, você não vai mais ter vazio em tempo algum. A solidão não vai tomar conta de sua vida. Você não vai sentir essa angústia, esse desespero, essa ansiedade. Você não vai sentir nada disso. A cura está na alegria que Deus pode colocar no seu coração. Então, essa pode ser a sua realidade de hoje em diante. Então, eu espero que você entenda isso. Agora, o próximo texto que eu vou ler aqui
está no livro de Provérbios de Salomão, capítulo 21. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 17. Provérbios de Salomão, capítulo 21, versículo 17. Está escrito assim, ó. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, muitas pessoas hoje que estão vazias, tentando preencher o vazio, elas amam os prazeres, mas amar os prazeres vai fazer o quê? Vai fazer com que ela possa se empobrecer. Ela não vai enriquecer em tempo algum com essas coisas. Ela vai empobrecer. Ela vai ficar numa condição pior. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Então, amar coisas efêmeras e passageiras, coisas terrenas, coisas perecíveis, não trazem nada para a pessoa, nada de bom. Só coisas ruins. Só maus resultados, que podem acompanhar ela durante muitos anos. Muitos anos mesmo. E muitas pessoas hoje estão nessa condição aqui, que eu estou lendo aqui, ó. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. Pessoal, muitas pessoas vivem nessa condição. Infelizmente, essa é a realidade. Porque muitas delas não querem crer em Deus e nem mesmo em Cristo Jesus, para que a situação delas possa mudar. Não, elas querem continuar do mesmo jeito, sempre vivendo as mesmas coisas, numa eterna mesmice, dia após dia. Isso se tornou algo cíclico na vida dela. É repetitivo. Esse vazio continua dia após dia, apesar de ela tentar preencher com muitas coisas. Mas, no final de tudo, o interior dela não mudou. E permanece aquele vazio lá incomodando por muitos anos. Essa é a realidade, porque ela empobreceu e não enriqueceu em tempo algum. Infelizmente, essa é a realidade. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro no Evangelho segundo Lucas, capítulo 12. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 15. Então, pessoal, a vida de uma pessoa, ela deve consistir em Deus e em Cristo Jesus. Isso é um fato que tem que acontecer com as pessoas. Elas têm que entender isso aí. Se a vida de uma pessoa não consistir em Cristo Jesus e nem em Deus, e consistir apenas em coisas terrenas, o vazio dela vai continuar, por mais rica que ela possa ser. Então, esse texto aqui fala sobre isso. Ó. O Senhor Jesus falando disse... Deixa eu ver qual é o versículo mesmo. Versículo 15. Já escrito assim, ó. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Muitas pessoas fazem com que suas vidas hoje estejam consistindo apenas na abundância dos bens que eles possuem, na riqueza, no dinheiro, no poder, enfim, em coisas que são apenas efêmeras e passageiras, mais nada. Quando a vida de alguém consiste nessas coisas, o vazio persiste nela. Não adianta ela tentar disfarçar, tentar camuflar, tentar criar para si subterfúgios ou fugas para tentar fugir dessa realidade que vai continuar lá. Ela vai apenas tentar tapar esse vazio, mas
Não vai conseguir, porque a vida dela consiste na abundância dos bens que ela possui. E não consiste em Deus ou em Cristo Jesus. Quando a vida de alguém não consiste em Deus e nem em Cristo Jesus, a pessoa, ela continua vazia. Essa é a realidade dela. Então, esse texto aqui mostra o quê? Que as pessoas têm que entender que o vazio dela só vai ser preenchido por Deus ou por Cristo Jesus. Essa é a verdade. E é isso que as pessoas têm que se conscientizar, acreditar, confiar nisso. Porque quem confia nisso de forma absoluta, ela não vai ter mais vazio em sua vida em tempo algum. Vai ser tudo preenchido. E quando estiver preenchido, ela vai saber o que significa viver de verdade. Agora eu vou ler aqui o último texto, está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Peraí, deixa eu ver aqui. 2 Coríntios 8, versículo 9. Aqui, achei. Então, está escrito assim, ó. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, essas pessoas, em algum tempo antes da conversão delas, elas eram pobres, elas eram vazias, elas não tinham ainda, nenhuma delas ainda tinha preenchido o seu vazio que existia na vida delas. Elas estavam perdidas também na vida, como muitas pessoas hoje estão. Mas o texto aqui é claro, ó. Pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Então, pela pobreza do próprio Senhor Jesus, que se fez pobre, essas pessoas se tornaram ricas. Por quê? Para elas o que importa é ser rica para com Deus e não serem ricas para si mesmas. Porque, como eu já disse no versículo anterior, a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Essas pessoas entenderam isso. O Senhor Jesus fez elas entenderem isso. Fez não apenas elas entenderem, mas elas viverem isso. Porque elas se tornaram ricas por causa da pobreza do próprio Senhor Jesus. Então, a pobreza do Senhor Jesus produziu riqueza na vida de muitas pessoas. Essa não é uma riqueza financeira, de adquirir riqueza, dinheiro. Não, não é uma riqueza desse tipo. É uma riqueza que traz prosperidade para o corpo, a alma e o espírito da pessoa. Então, essa prosperidade, essa riqueza é aquilo que faz o vazio dela ser preenchido totalmente. Então, toda a plenitude de Cristo é a riqueza que as pessoas precisam ter em suas vidas. E isso não tem preço que pague. É pela graça. Então, essas pessoas aqui viveram isso. Muitas pessoas hoje no século XXI vivem isso. Você pode começar a viver assim também a partir de hoje. Isso é claro se você quiser que o seu vazio termine de forma definitiva. É hora de você cortar esse mal pela raiz, para que ele nunca mais cresça em sua vida em tempo algum, mas que ele seja morto e sepultado para sempre, através de Cristo Jesus. Através da pobreza de Cristo Jesus, você se tornará rico. Essa é a riqueza que você precisa. Riqueza que vai preencher o seu vazio, sim. Então, é
a melhor coisa para o ser humano é fazer isso. Eu espero que todos entendam o que eu falei aqui hoje, porque o que eu falei é algo sério, para que você nunca mais possa ficar nessa condição aqui. Você tem que sair dessa condição. E a única maneira de você sair dessa condição é através de Cristo Jesus. Ele é a resposta que você precisa. Então eu espero que você encontre essa resposta hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém.